O nascimento de um gênio. A história de Anthony Edward Stark começa em 29 de maio de 1970 em Manhattan. Ele não apenas nasceu em uma família rica, mas dentro de um império construído sobre pólvora e inovação. Howard Stark, o seu pai, era uma figura icônica, um dos fundadores da SHIELD, o homem que ajudou a criar o Capitão América e um visionário que parecia viver décadas à frente de seu tempo. No entanto, para o pequeno Tony, Howard era uma presença fria e distante. Enquanto o mundo via um herói e um gênio, Tony via um pai que raramente demonstrava afeto e que parecia mais interessado em suas máquinas e no próprio legado do que no filho. Por outro lado, sua mãe, Maria Stark, era o porto seguro. Ela era a personificação da empatia e do carinho, tentando equilibrar a dureza de Howard com a doçura que Tony carregaria pelo resto da vida. Desde cedo, ficou claro que Tony não era uma criança comum. Enquanto os outros brincavam com carrinhos, ele os desmontava para entender o motor. Aos 4 anos, ele construiu sua primeira placa de circuito impresso e, aos 6 anos, seu primeiro motor de combustão interna. Ele era o orgulho silencioso de Howard, mas esse equilíbrio vinha acompanhado de uma pressão esmagadora. Em 1974, quando Tony era apenas uma criança, Howard projetou a maquete da Stark Expo, ocultando em seu design a estrutura atômica de um novo elemento químico. Ele sabia que a tecnologia de sua própria era limitada e que não viveria para ver certas descobertas acontecerem. Então, deixou esse tesouro científico escondido à vista de todos, confiando que, no futuro, a genialidade de Tony seria a única chave capaz de decifrar aquele enigma e salvar o próprio legado da família. Howard frequentemente falava sobre como o futuro pertencia aos Stark e mencionava que sua maior criação ainda estava por vir, o que Tony interpretava como algo tecnológico, sem perceber que o pai se referia a ele mesmo. Essa desconexão emocional criou um jovem brilhante, porém profundamente carente de aprovação, que usava seu intelecto como uma ferramenta de isolamento e exibicionismo. Tony foi enviado para o internato aos 7 anos, o que apenas aumentou seu sentimento de abandono. No entanto, sua mente continuava a evoluir em um ritmo assustador. Ele entrou no MIT aos 15 anos, se formando com honra em engenharia elétrica e física antes mesmo de completar 20 anos. Durante esse período, a rebeldia de Tony começou a florescer. Ele era o rockstar da tecnologia. Festas, carros velozes e um estilo de vida excêntrico que servia para mascarar o vazio da relação com o pai. Howard observava de longe, muitas vezes criticando a falta de foco do filho, sem saber que Tony estava apenas tentando encontrar sua própria voz à sombra de um gigante. A tragédia de Long Island. O evento que mudaria Tony Stark para sempre aconteceu em 16 de dezembro de 1991. Tony então estava com 21 anos, estava em atrito constante com Howard. Naquela noite, Howard e Maria partiram para as Bahamas, levando consigo amostras do soro do super soldado que Howard havia recriado. Mas eles nunca chegaram ao seu destino. Em uma estrada deserta em Long Island, o carro dos Stark foi interceptado pelo soldado invernal, sob as ordens da Hydra. O acidente forjado e o assassinato brutal de seus pais deixaram Tony órfão e no comando de uma das maiores empresas do mundo. A última conversa entre Tony e seu pai foi um desentendimento, uma ferida aberta que levaria décadas para cicatrizar e que definiria sua busca obsessiva por proteção e controle nos anos seguintes. Essa é a fase onde a confiança cega de Tony Stark colide com a realidade, transformando o Mercador da Morte no herói que conhecemos. A Era de Ouro das Indústrias Stark. Após a morte de seus pais, Tony assumiu o trono das indústrias Stark aos 21 anos. Sob seu comando, a empresa deixou de ser apenas uma gigante tecnológica para se tornar a maior potência armamentista do planeta. Tony se tornou o rosto do complexo industrial militar americano. Ele não era apenas um CEO, era uma celebridade mundial, vivendo em sua mansão em Malibu, cercado por carros de luxo, inteligências artificiais como Jarvis e a assistência impecável de Pepper Potts. Nesta fase, ele tinha uma só filosofia: a melhor arma é aquela que você só precisa disparar uma vez. Ele acreditava fielmente que suas invenções garantiriam a paz mundial através da superioridade bélica, ignorando quem eram os compradores finais de sua tecnologia ou o rastro de destruição que elas deixavam. Em 31 de dezembro de 1991, durante uma festa de Réveillon na Suíça, Tony foi abordado por Aldrich Killian, um jovem pesquisador com deficiências físicas e fã fervoroso de Stark, que implorava por apenas 5 minutos para apresentar sua ideia sobre o imã. Em seguida, Tony, em um ato de crueldade casual, prometeu encontrá-lo no telhado à meia-noite. Enquanto Killian esperava sozinho no frio, contando os segundos para a virada do ano e se sentindo humilhado a cada badalada do relógio, Tony estava na sua suíte de luxo.
tendo esquecido completamente a existência do homem. Esse desprezo transformou a admiração de Killian em um ódio amargo. Em 2008, na província de Kunar, no Afeganistão, após uma demonstração bem-sucedida do novo míssil Jericó, o comboio de Tony é emboscado por um grupo terrorista chamado 10 Anéis. O momento de choque absoluto ocorre quando Tony vê um de seus próprios mísseis cair ao seu lado. Ele lê a placa Indústrias Stark, segundos antes da explosão que cravava estilhaços em seu peito. Tony acorda em uma caverna úmida, mantido vivo por um eletroímã básico conectado a uma bateria de carro, uma invenção de Ho In-sen, o médico e companheiro de cela que se tornaria o verdadeiro motivo da mudança de Tony. Forçado a construir um míssil Jericó para os terroristas, Tony percebe que seu legado até ali era de sangue, não de progresso. O nascimento da Mark I. Em vez de construir um míssil, Tony e In-sen trabalham em segredo em um milagre da engenharia, o reator Arc em miniatura. Pela primeira vez, Tony usa sua mente não para destruir, mas para se manter vivo e proteger os outros. A partir desse núcleo de energia, nasce a Mark I, uma armadura pesada e bruta, feita de sucata. A fuga da caverna é marcada pelo sacrifício final de In-sen. Antes de morrer, ele diz a frase que ecoaria para sempre na mente de Tony: "Não desperdice sua vida." Stark emerge do deserto não apenas como um sobrevivente, mas como um homem que finalmente encontrou um propósito. Ao retornar aos Estados Unidos, a primeira atitude de Tony choca o mercado financeiro. Ele anuncia o fechamento imediato da divisão de armas das indústrias Stark. Enquanto seu sócio Obadiah Stane tenta sabotá-lo pelas costas, Tony se tranca em sua oficina. Ele refina o reator Arc e cria a Mark II e finalmente a icônica Mark III, com as cores vermelho e dourado. Ele descobre que Stane estava vendendo armas por debaixo dos panos para os mesmos terroristas que o sequestraram, o que leva ao confronto final em Los Angeles contra o Monge de Ferro. Tony não está mais lutando apenas por si mesmo, ele está tentando limpar a sujeira que seu nome espalhou pelo mundo. No dia seguinte, depois da batalha contra Stane, Tony convoca uma coletiva de imprensa para explicar os incidentes. Ele recebe cartões da SHIELD, com uma história sobre um guarda-costas em uma armadura. No entanto, o espírito rebelde e a necessidade de atenção de Tony falam mais alto. Ignorando as notas preparadas, ele olha para a câmera e solta a frase que quebrou todas as regras dos filmes de super-heróis até então. A verdade é: "Eu sou o Homem de Ferro." Com essas 5 palavras, ele encerra a Era de Segredo e assume a responsabilidade total pelas consequências de ser um herói público. Após a bombástica revelação de que era o Homem de Ferro, Tony Stark retornou à sua mansão em Malibu. No entanto, ele encontrou a segurança de sua casa invadida por um homem que não se impressionava com tecnologia ou dinheiro. Saindo das sombras, Nick Fury, o diretor da SHIELD, confronta o ego de Tony Stark com uma frase que mudaria a escala do MCU. "Você acha que é o único super-herói no mundo? Senhor Stark, você se tornou parte de um universo maior, você só não sabe disso ainda." Fury estava ali para discutir a iniciativa Vingadores. Stark, a princípio, reage com ceticismo, mas a semente da colaboração com o governo e outros heróis foi plantada ali mesmo, no escuro de sua sala de estar. Um veneno no peito! 6 meses após revelar sua identidade, Tony Stark está no auge de sua popularidade. Ele reabre a Stark Expo em um projeto idealizado por seu pai em 1974. No palco, ele brilha como um astro, mas por baixo da armadura, a realidade é sombria. O paládio, o metal que alimenta o reator Arc em seu peito e impede que os estilhaços cheguem ao seu coração, está lentamente envenenando seu sangue. Tony mantém esse segredo de todos, inclusive de Pepper Potts, enquanto tenta desesperadamente encontrar um elemento substituto. Com a consciência de que seus dias estão contados, ele se torna ainda mais imprudente, nomeando Pepper como CEO das indústrias Stark e agindo de forma autodestrutiva. Enquanto Tony lida com sua mortalidade, o passado de seu pai volta para assombrá-lo. Na Rússia, Ivan Vanko assiste à ascensão de Tony com ódio. Seu pai, Anton Vanko, foi um físico que trabalhou com Howard Stark na criação do reator Arc original, mas foi deportado e morreu na miséria. Ivan constrói sua própria versão da tecnologia Stark, os chicotes energizados, e ataca Tony durante o Grande Prêmio de Mônaco. Embora Tony consiga derrotá-lo usando a armadura de maleta, o ataque prova ao mundo que o Homem de Ferro não é invencível e que a tecnologia do reator Arc não é mais exclusividade das indústrias Stark.
Nick Fury intervém novamente ao perceber que Tony está perdendo o controle. Ele coloca uma espiã infiltrada na empresa, Natalie Hushman, que Tony descobre ser Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Assim, a SHIELD fornece a Tony o material de pesquisa antigo de Howard Stark, sugerindo que o pai de Tony tinha a solução para o problema do paládio, mas não possuía a tecnologia da época para fabricá-la. Este é o momento de reconciliação póstuma. Tony assiste às filmagens antigas de Howard e encontra escondido no mapa da maquete da Stark Expo de 1974 a estrutura atômica de um novo elemento químico. Tony constrói um acelerador de partículas em sua garagem para sintetizar esse novo elemento. Ao substituir o paládio por essa nova fonte de energia limpa, ele não apenas cura seu envenenamento, mas torna a armadura de ferro muito mais poderosa. Ao mesmo tempo, seu rival comercial, Justin Hammer, tira Ivan Vanko da prisão para criar um exército de drones e uma armadura para o melhor amigo de Tony, James Rhodes, que se torna uma máquina de combate. Vanko, no entanto, assume o controle dos drones e da armadura de Rhodes para destruir a Expo. Tony e Rhodes precisam unir forças para derrotar o exército de drones e o próprio Vanko. Vingador! Após a batalha, Nick Fury apresenta a Tony o relatório da avaliação da Viúva Negra. O veredito é irônico. A armadura do Homem de Ferro é aprovada para a iniciativa Vingadores, mas Tony Stark, como indivíduo, é considerado difícil, narcisista e não trabalha bem em equipe. Ele é então aceito apenas como consultor da SHIELD. Em 2012, a vida de Tony como consultor da SHIELD é interrompida quando o agente Phil Coulson invade a Torre Stark em Nova York. O mundo estava prestes a enfrentar Loki e a ameaça do cubo cósmico, o Tesseract. Pela primeira vez, Tony se vê obrigado a trabalhar em grupo, o que gera faíscas especialmente com o Capitão América Steve Rogers. Para Tony, Steve representa o passado idealizado de seu pai. Para Steve, Tony era apenas um homem em uma armadura, sem espírito de sacrifício. Durante a invasão alienígena Chitauri, Tony Stark prova que o capitão estava errado sobre seu caráter. Quando o Conselho de Segurança Mundial dispara um míssil nuclear contra Manhattan para conter a invasão, Tony decide interceptar a ogiva. Ele sabe que é uma viagem só de ida. Ele guia o míssil através do portal espacial, avistando pela primeira vez a imensidão do exército de Thanos nos cosmos. Ao soltar o míssil e ver a nave-mãe explodir, Tony fica sem energia e desmaia, caindo de volta à Terra através do portal que se fecha. Esse momento não foi apenas uma vitória militar, foi o nascimento de um trauma profundo. Tony Stark, o homem que achava que podia controlar tudo com tecnologia, percebeu que o universo era muito mais vasto e aterrorizante do que ele jamais imaginou. O Fantasma de Nova York. A vida de Tony após a Batalha de Nova York é definida pela ansiedade. Ele sofre de transtorno de estresse pós-traumático grave, tendo ataques de pânico sempre que alguém menciona os eventos da invasão. O trauma de ter visto a imensidão do exército alienígena através do portal o convence de que ele não é suficiente para proteger as pessoas que ama. Sua resposta é obsessão tecnológica. Tony para de dormir e comer, dedicando cada segundo à criação de dezenas de armaduras automatizadas. Assim, ele cria a Legião de Ferro, uma frota de armaduras controladas por IA, transformando sua oficina em um bunker e seu relacionamento com Pepper Potts em um campo minado de paranoia e distanciamento. O passado de Tony, antes de se tornar o Homem de Ferro, volta para cobrar a conta mais uma vez. Killian, o cientista que Tony ignorou em um Réveillon há 13 anos atrás, retorna como o cérebro por trás do IMA, Ideias Mecânicas Avançadas, e do vírus biológico Extremis, que permite aos seres humanos regenerarem membros e gerarem calor extremo. Para mascarar seus experimentos terroristas, Killian cria a figura do Mandarim, um suposto terrorista internacional que realiza atentados em solo americano. Quando o segurança e amigo do Tony, Happy Hogan, é ferido em um desses ataques, a raiva de Tony supera a sua ansiedade. Ele desafia o Mandarim publicamente, revelando o endereço de sua casa, o que resulta na destruição total da mansão de Malibu por um ataque de mísseis. Pela primeira vez em anos, Tony se vê isolado com uma armadura experimental descarregada no interior do Tennessee e sem apoio da SHIELD, ou dos Vingadores. Esta parte da jornada é essencial, ele precisa provar que é um herói mesmo sem tecnologia de ponta. Com a ajuda de um garoto chamado Harley, Tony usa ferramentas de hardware comuns para investigar os crimes de Killian. Ele descobre que o Mandarim é apenas um ator pago, Travis Slattery, e que o verdadeiro vilão é Killian. Tony se infiltra na base do inimigo usando armas improvisadas, reafirmando que seu maior poder não é o reator Ark, mas sua mente. A batalha final acontece em um porto na Flórida, onde Tony convoca toda a Legião de Ferro para enfrentar o exército Extremis de Killian.
Em um momento de redenção, Pepper Potts, infectada pelo Extremis, acaba sendo a peça-chave para derrotar Killian, salvando a vida de Tony. Para provar seu compromisso com Pepper e tentar curar sua mente, Tony ativa o protocolo Recomeço do Zero, destruindo todas as suas armaduras restantes como se fossem fogos de artifício. Assim, ele finalmente se submete a uma cirurgia para remover os estilhaços de estrôncio perto do coração, descartando o reator Ark no mar. Ele percebe que o reator era apenas uma prótese, mas a armadura era um casulo. Ele termina o arco com uma frase poderosa: "Minha armadura nunca foi uma distração ou um hobby, era um casulo. E agora eu sou um novo homem. Você pode tirar minha casa, todos os meus truques e brinquedos, mas uma coisa você não pode tirar: eu sou o Homem de Ferro." Uma armadura ao redor do mundo. Após a queda da SHIELD, os Vingadores passam a operar de forma independente, financiados por Tony. Ele reconstrói a Torre Stark como a Torre dos Vingadores, mas o medo que nasceu em Nova York ainda o assombra. Quando a equipe recupera o cetro de Loki em uma base da Hydra, Tony vê uma oportunidade perigosa. Influenciado por uma visão aterrorizante plantada por Wanda Maximoff, onde ele vê todos os seus amigos mortos e a Terra invadida por não ter feito o suficiente, Tony convence Bruce Banner a ajudá-la a usar a inteligência artificial dentro do cetro para completar o programa Ultron. O objetivo era nobre: criar uma armadura ao redor do mundo para que os Vingadores pudessem descansar. No entanto, o resultado é um pesadelo. Ultron nasce com o intelecto de Tony, mas com uma lógica deturpada, concluindo que a única forma de salvar a Terra é extinguindo a humanidade. A criação de Tony gera a primeira grande rachadura na equipe. O Capitão América vê a iniciativa de Tony como uma tentativa perigosa de controle. Para consertar seu erro, Tony dobra a aposta. Ele carrega sua IA de confiança, o Jarvis, em um corpo sintético criado por Ultron e energizado pela Joia da Mente. Assim, nasce o Visão. Embora os Vingadores derrotem Ultron na Batalha de Sokovia, o custo é alto. Uma cidade inteira é destruída e milhares de vidas são afetadas. Tony termina esse arco sentindo o peso de cada morte em seus ombros, percebendo que sua genialidade pode ser tão destrutiva quanto as armas que ele costumava vender. Essa é, sem dúvida, a fase mais dolorosa da vida de Tony Stark. Se antes ele lutava contra máquinas e alienígenas, agora ele luta contra a própria família que construiu os Vingadores. O conflito não é apenas político, é profundamente pessoal. O Tratado de Sokovia. Em 2016, Tony Stark está em um estado de fragilidade emocional extrema. Ele e Pepper Potts estão dando um tempo no relacionamento, e o peso das mortes em Sokovia o esmaga. Após uma palestra no MIT, ele é confrontado por uma mãe que perdeu o filho nos eventos da Era de Ultron. Para Tony, o veredito é claro: os Vingadores precisam de supervisão. Quando o secretário de Estado Thaddeus Ross apresenta o Tratado de Sokovia, Tony se torna o maior defensor da regulamentação governamental. Ele acredita que se a equipe não aceitar limites, não será melhor que os vilões. Isso o coloca em rota de colisão direta com Steve Rogers, que acredita que a liberdade é mais importante que a segurança controlada por burocratas. Com a equipe dividida, Tony precisa de reforços. Ele viaja até o Queens para recrutar um jovem prodígio que ele vinha monitorando, Peter Parker. Ao dar a Peter um traje tecnológico e levá-lo para a batalha na Alemanha, Tony assume pela primeira vez o papel de mentor. É uma dinâmica irônica. O homem que teve uma relação problemática com o próprio pai, agora tenta ser a figura paterna que ele nunca teve, embora sua motivação inicial fosse puramente estratégica. A batalha no aeroporto de Leipzig termina em tragédia quando o melhor amigo de Tony, Rude, é atingido e fica paraplégico. Mas o verdadeiro golpe de misericórdia acontece em uma base siberiana da Hydra. Através de um vídeo antigo, Tony descobre a verdade que Steve já sabia. Seus pais não morreram em um acidente de carro comum. Eles foram executados brutalmente pelo Soldado Invernal, o melhor amigo de Steve, Bucky Barnes. A dor de ver o assassinato de sua mãe Maria e saber que o capitão escondeu isso dele quebra Tony por dentro. O confronto final na Sibéria é uma luta de puro ódio e traição. Tony Stark termina sozinho, ferido e com o peito vazio, enquanto Steve deixa para trás o escudo que o pai de Tony, Howard, havia criado. Após a Guerra Civil, Tony tenta encontrar um novo propósito como mentor de Peter Parker. Em Homem-Aranha de Volta ao Lar, vemos um Tony que tenta desesperadamente impedir que o jovem Homem-Aranha cometa os mesmos erros que ele. Ele é duro com Peter, chegando a confiscar o traje após um erro do garoto, proferindo a frase que define sua evolução como herói: "Se você não é nada sem o traje, então você não deveria usá-lo."
Tony está ensinando a Peter o que ele levou anos para aprender na caverna do Afeganistão, que o herói é o homem, não a máquina. Ele finalmente pede Pepper em casamento, tentando reconstruir sua vida pessoal enquanto se prepara para a ameaça que sente no fundo de sua alma desde a Batalha de Nova York. O início do fim. Em 2018, enquanto Tony caminhava pelo Central Park discutindo seu futuro com Pepper, o perigo que ele sempre sentiu nos cosmos finalmente aterrissou na Terra. A chegada dos generais de Thanos, a Ordem Negra em busca da Joia do Tempo, força Tony a acionar sua armadura mais avançada até então, a Mark 50, baseada em nanotecnologia. Diferente das armaduras anteriores, esta é uma extensão direta de seu corpo, capaz de se modelar instantaneamente. Ao lado do Doutor Estranho, Wong e Peter Parker, Tony luta nas ruas de Nova York, mas a escala do conflito aumenta rapidamente. Pela primeira vez, Tony deixa o planeta voluntariamente, embarcando em uma nave alienígena para levar a luta até Thanos, na esperança de proteger a Terra do impacto direto. No planeta morto de Titã, Tony une forças com os Guardiões da Galáxia e o Doutor Estranho. O plano quase funciona, mas o Titã Louco é uma força da natureza. A luta individual entre Tony e Thanos é o ápice da jornada do Homem de Ferro. Ele usa cada grama de sua tecnologia, transformando sua armadura em lâminas e escudos, apenas para conseguir arrancar uma única gota de sangue do vilão. Isso confirma que Tony e Thanos são as faces opostas da mesma moeda, dois visionários dispostos a tudo por suas convicções. No fim, Tony é empalado pela própria lâmina e quase morto, sendo salvo apenas porque o Doutor Estranho entrega a Joia do Tempo em troca da vida de Stark, afirmando que era o único jeito. O momento mais devastador da vida de Tony não foi a sua própria quase morte, mas o que aconteceu após Thanos conseguir todas as Joias do Infinito. Tony assiste imponente enquanto seus novos aliados viram cinzas. Mas o golpe final é Peter Parker. Ver o garoto que ele recrutou e tentou proteger, implorar por sua vida e desintegrar em seus braços, quebra o que restava do espírito de Tony. Ele acaba ficando isolado em um planeta alienígena com Nebula, cercado por silêncio e pelo fracasso absoluto de não ter conseguido evitar o que mais temia. Após 22 dias à deriva no espaço, sem comida ou água e esperando a morte, Tony é resgatado pela Capitã Marvel. Ao chegar à Terra, ele está esquelético e emocionalmente destruído. Sua primeira reação ao ver Steve Rogers não é de alívio, mas de uma fúria amarga. Ele cospe a verdade, ele previu aquilo anos atrás e o mundo precisava de um escudo, não de liberdade sem proteção. Tony desmaia, desistindo da vida de herói e focado apenas no que lhe restava, sua humanidade. Morgan Stark. 5 anos após a derrota contra Thanos, o mundo vive sob a nuvem de luto, mas Tony Stark encontrou algo que nunca buscou: a paz. Ele se casou com Pepper e vive em uma cabana isolada na floresta. Mas o mais importante, ele se tornou pai. Morgan Stark representa tudo o que Tony nunca teve com Howard, uma relação de afeto puro, sem a pressão do legado ou das expectativas. Quando Steve Rogers, Natasha e Scott Lang batem à sua porta com a ideia absurda de viagem no tempo, o primeiro instinto de Tony é recusar. Ele tem muito a perder agora, ele não quer arriscar a existência de Morgan por uma chance mínima de desfazer o estalo. Porém, a genialidade de Stark é uma maldição que não o deixa descansar. Em uma noite, por curiosidade, ele simula a fita de Mobius invertida e resolve o problema da navegação temporal. A missão de recuperar as Joias do Infinito leva Tony de volta a 1970, no campo de treinamento de Nova Jersey, onde ele encontra seu pai, Howard Stark, no dia em que Tony estava prestes a nascer. Disfarçado, Tony conversa com Howard e percebe as inseguranças e o amor que o pai sentia, mas não conseguia expressar. Assim, ele finalmente entende que Howard fez o que podia. Ao se despedir com um abraço e um obrigado, Tony perdoa o pai e, consequentemente, perdoa a si mesmo. Ele entra na batalha final, não mais movido pelo trauma, mas pela aceitação. O estalo! Thanos retorna do passado para destruir todo o universo e criar um novo do zero. No auge do confronto, após todos os heróis lutarem até o limite, Thanos recupera a manopla tecnológica que Tony construiu. O vilão proclama: "Eu sou inevitável." Mas Tony, em um movimento rápido de nanotecnologia, transfere as joias do infinito para sua própria armadura. Ele olha para Thanos sabendo que o poder das joias é fatal para um humano, mas entende que este é o momento para o qual ele nasceu. Com um estalar de dedos, ele responde à altura da frase que iniciou tudo: "E eu sou o Homem de Ferro." As tropas de Thanos viram cinzas e a vitória é alcançada, mas ao custo da vida de Tony Stark.
Seus momentos finais são cercados por Rhodes, Peter Parker e Pepper Potts. Pepper, entendendo o sacrifício do marido, dá a ele a última permissão que ele precisava. Pode descansar agora. Tony deixa uma mensagem holográfica gravada para Morgan, encerrando com a frase que se tornaria o mantra dos fãs: Eu te amo 3000. Ele começou como um mercador da morte e terminou como o salvador do universo, provando que um homem pode sim mudar sua natureza se tiver a coragem de enfrentar seus próprios demônios. O legado! A morte de Tony deixou um vácuo imenso, especialmente para Peter Parker. Vemos um mundo coberto de memoriais a Stark e um Peter esmagado pela expectativa de ser o próximo Homem de Ferro. Tony deixou para ele o sistema EDIT, uma inteligência artificial que controla toda a rede de satélites e drones das indústrias Stark. O conflito de Peter contra Mistério é na verdade uma batalha pelo legado de Tony. Quentin Beck era um ex-funcionário ressentido da empresa, provando que mesmo morto, os erros do passado de Tony, como o desprezo por subordinados, continuavam gerando vilões. Peter finalmente aceita que não precisa ser o novo Tony, mas sim um melhor Homem-Aranha, usando a tecnologia que seu mentor lhe confiou para forjar seu próprio caminho. Enquanto Peter Parker herdou a responsabilidade e a tecnologia, Riri Williams herdou o espírito inventivo e a rebeldia técnica de Stark. A jovem prodígio do MIT, assim como Tony aos 15 anos, constrói sua própria armadura de alta tecnologia de forma independente. Riri não teve o financiamento bilionário de Tony no início. Ela usou sua inteligência bruta para criar o protótipo da Coração de Ferro, usando peças roubadas e materiais improvisados. Ela representa a democratização do gênio de Stark, uma jovem negra que, sem nunca ter conhecido Tony pessoalmente, foi inspirada pelo rastro que ele deixou na ciência. A conexão dela com o Vibranium de Wakanda leva o conceito da armadura de ferro a um novo nível tecnológico, unindo o legado de Stark com a ciência mais avançada do planeta. Depois, ela imbui a armadura com magia, introduzindo assim um novo tipo de poder. Com Tony fora de cena, as patentes e segredos das indústrias Stark se tornam alvos globais. James Rhodes, o máquina de combate, assume a missão de proteger o que restou das invenções do amigo, enfrentando governos e criminosos que tentam replicar o reator Ark. O icônico edifício de Manhattan foi vendido para Valentina Allegra de Fontaine, a atual diretora da CIA e mentora dos Thunderbolts. Ao ocupar o antigo espaço de Tony Stark, ele cria os Novos Vingadores.